recebi outra missão para ir para uma Cabinda. Cabinda é uma das províncias mais a norte de Angola. E lá onde está uma tribo que nós chamamos de Bacongos. É uma das províncias também muito tradicional, em que o feitiço, a magia negra é uma realidade como uma cultura lá também nesta província. Para quem é angolano e para quem é um vizinho do Congo, meus irmãos, quando está referido isso, eles testemunham disso. E eu sou Bacongo, e os Bacongo são conhecidos no meu país, Angola, como os homens da magia, os homens da feitiçaria. É assim que nós somos chamados. Mas, quando eu fui para essa província chamada Cabinda, com uma missão específica, era para... Irmão Gabriel, só um detalhe, se não precisa entrar em detalhes, mas o que eram essas missões para as quais você era enviado? Muito bem, eu especifico lá no livro até está lá mesmo que tipo de missão é essa, mas está referido, era para destruir alguns missionários que estavam lá, acampados. Se opor à obra de Deus, né? Certeza. Era uma questão de destruir os missionários que foram enviados para a Cabinda que estavam lá. Porque para o reino das trevas, o missionário consagrado é uma ameaça para uma nação, é uma ameaça para uma comunidade, é uma ameaça para uma província. Porque ele vai trazer luz enquanto tem trevas. Então era para matar essas pessoas. Só que eu fui transportado pelos anjos. Quase ao chegarmos lá, a casa toda estava iluminada e quem estava por cima a controlar esta casa era um ser extraordinário, ao qual eu nunca tinha visto antes. Eu já tinha encontro, conforme está no livro, eu já tinha encontro com os anjos, cresci com os anjos. Anjos maus? Ok, dos anjos maus, tive encontro com o próprio Lúcifer, mas algo sobrenatural, um ser que nunca vi antes e diferente entre todas as criaturas. Eu podia ver anjos caídos, anjos não caídos, as suas estruturas e como eles são, mas este ser era um ser de luz, ele emitia luz própria, mas na verdade não era como um anjo. E este mesmo ser disse para mim e os anjos que estavam a acompanhar-me, que estavam a levar-me, a transportar-me: não as toques. Estas são as minhas joias preciosas. Amém. E nós regressamos, não as tocamos nem chegamos tão próximo porque tivemos que regressar. Aquele ser, aquela voz marcou-me. A voz ficou gravada e a imagem ficou gravada na memória do longo prazo. Eu ficava a pensar, quem é aquele ser? Ele não é um ser humano normal, ele não é um anjo, mas quem é aquele? Perguntava aos meus anjos da guarda que andavam sempre ao meu redor, eles não queriam se desfazer, simplesmente diziam que aquele é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo, quem? Vinha em mente, o maior inimigo nosso é Jesus. Um tal chamado Jesus, um tal chamado Cristo, o homem da cruz, o cara lá de cima, o homem do céu. É ele o nosso maior inimigo, então é aquele. Como que ele, nosso maior inimigo, não é como nós, não é como... É alguém diferente. Ali aparece um missionário que começou a falar de mim, chamado Bem-vindo Hilário Ventura. O Bem-vindo Hilário Ventura, até agora, neste momento que estou a falar, ele é adventista do sétimo dia em Angola. Na época era da igreja adventista do sétimo dia, Sambizanga. Como ele, antes de ir para a sua casa, ele passava na nossa rua, ao sair da cidade, passava na nossa rua, e nessa época eu estava na loja do meu irmão mais velho, chamado Adão. Ele passou minha primeira vez lá e falou de um homem, de um tal chamado Jesus. Ele dizia que Jesus tinha poder para libertar as pessoas, não importa a sua história, não importa onde você estiver. Ele falava de um tal Jesus que tinha um poder, e ele falava como se fosse ele conhecesse a minha história, conhecesse quem eu era. Ele dizia os que estão lá nas trevas, os que estão lá naquele grupo satanista, ele falava como se fosse alguém que contou a ele a minha história. Foi a primeira vez, a segunda e a terceira vez os anjos meus que me acompanhavam não estavam a gostar.
Porque eu fui ensinado a não entrar em contato com aqueles que são amigos da verdade, aqueles que andam na luz. Dentre eles, lá estava os adventistas do sétimo dia. Eu não estou a especificar, eu só estou a dizer aquilo que eu fui ensinado. Nós reproduzimos aquilo que fomos ensinados. Então, lá estava ele, e os anjos meus estavam nervosos. Ele queria que eu expulsasse ele, para que eu não ouvisse mais. A última vez que ele falou, lembro-me, falou-me de Jesus, e quando eu saí de lá, eu fui para casa começando a pensar nesse Jesus, se tinha o poder de libertar mesmo o ser humano no local em que eu estava, se ele tinha mesmo esse poder. Então comecei a meditar. Eu dizia para mim, se este Jesus a quem aquele homem falou tem o poder de libertar, que apareça a mim, eu quero entrar em contato com ele. Eu quero vê-lo pessoalmente, eu quero ouvir a sua voz e quero ver com meus próprios olhos, esse tal Jesus. Se é verdadeiro mesmo, então que apareça. No instante, eu estava deitado no meu leito, no meu quarto. Eu vi que a luz, o quarto ele já estava acesa, mas estava a se iluminar mais. Os anjos que estavam comigo, pela primeira vez, desde a minha nascença até aquele momento, eles nunca, por um milésimo de segundo, me abandonavam. Mas foi a primeira vez que eles desapareceram, porque não podiam suportar a presença daquele que estava ali em frente. Eu fiquei paralisado. Lá no livro conto de uma forma mais detalhada. Eu fiquei paralisado. O processo que nós fazíamos com as pessoas, paralisar os membros do corpo, mas não mexer na mente, assim aconteceu comigo. Ele fez tudo isso para fazer lembrar que aí tinha um poder superior. Fiquei paralisado, meus olhos abertos não podiam piscar também. Ele apareceu um ser e ele dizia, as primeiras palavras foram, tenha paz. Essas palavras que vinham da boca dele foi diretamente para mim. E houve uma mudança. As palavras só disse, tenha paz. O coração frio e escuro que tinha, é como se foi retirado e colocar um coração cheio de paz pela primeira vez, desde a minha nascença até esta época. Até neste momento, estou a referir a 2008. Desde a minha nascença até aquele ano de 2008, isso é junho, e nós estamos aqui em junho. Pela primeira vez, eu comecei a ter o sentimento de paz. Paz como um dom, paz como algo sobrenatural. Depois dali, ele começou a falar comigo. Eu comecei a fazer tantas perguntas dentro da minha consciência. E essas perguntas todas estão no livro. Você pode apreciar essas perguntas. E são importantes. Eu cresci para ser cético. Cresci com uma mente cética. Eles me ensinaram a questionar tudo. A não fazer nada sem questionar. Porque fazer questão é a forma de crescer. A melhor forma de crescer e aprender é fazer perguntas certas no momento certo. Para que você saiba. Então fiz tantas perguntas a esse ser que estava dentro de mim. Antes da sua resposta, ele disse-me, eu te criei para algo melhor. Eu te criei para algo melhor. Deus te criou para algo melhor. Eu posso repetir palavras para você também. Deus nos criou para algo melhor. Não para sermos escravos, mas Deus nos criou para um propósito. Começou a dizer, antes de responder as perguntas que eu fiz para ele, eu te criei para algo melhor. E eu apareci aqui porque você pediu. Jesus só vai aparecer a você quando você pedir que ele apareça. Ele é tão cortês. A sua forma extraordinária, eu descrevo como ele apareceu. Alguém tão extraordinária quanto aquele, tão cortês quanto aquele, eu nunca vi. Tão respeitoso, amoroso, sua aparência dele já me encantou. E a forma de falar ainda encantou-me ainda mais. Isso é que Deus quer para você também. Ele quer atrair você para si. Talvez essa é a tua vontade.
eu entreguei. Depois de tanta conversa, eu descrevo lá no livro. Foi uma conversa longa. É uma conversa longa, mais de 2 horas. É uma conversa muito longa. Você pode encontrar isso no livro. Mesmo que está no livro, não? Acompanhe, leiam isso no livro. Vai encontrar essa história. O que é que nós falamos lá? O que é que Jesus falou para mim? O que é que eu falei para ele? Foi uma conversa. Esse foi o capítulo que mais me marcou, sem dúvida, né? Duas coisas assim que me chamaram a atenção. Primeira, você usou o livre-arbítrio, que nem o diabo pode arrancar do ser humano. Você pediu para Jesus se manifestar. É só o que Deus muitas vezes espera, né? Que nós abramos uma brechinha para ele. E segundo, a frase que ele disse para você, que ela ecoa, né? Eu não te criei para isso, né? Eu não criei você para isso, eu criei você para algo muito melhor, algo muito maior. Não importa, como disse o Gabriel, né? Não importa o caminho que você esteja trilhando neste momento, meu querido, minha querida, saiba disso, lembre-se disso, Deus criou você para algo muito melhor, muito maior. Dá tempo de voltar, dá tempo de viver com Jesus. E uma coisa, né, Gabriel, você diz que sentiu paz, quer dizer que mesmo tendo sido criado para ser um príncipe das trevas, você nunca tinha sabido o que era paz, né? Eu convivi com pessoas, está a referir multimilionário, pessoas que têm dinheiro. Eu convivi com eles e até agora conheço muitos que têm tudo. Eu conto lá na experiência, está lá no livro, que eles são tratados simplesmente como isca. Eu vivi esta realidade. Eu posso aparentar diante das pessoas que têm tudo, mas isso é para chamar a atenção das pessoas, para que eu me torne como isca. E eles sonham em viver a vida que estou a viver, mas eles não sabem que a vida que estou a viver é uma vida de miséria. Talvez você é cantor famoso internacional, talvez você é um pregador internacional, talvez você é um empresário internacional, e talvez você fez pacto para ter o que você tem agora, e não consegue ter paz porque você vendeu a tua alma ao diabo. Você vendeu a tua alma aos espíritos, com a intenção de ter paz, mas ao contrário, eles tiram a paz. Isto é uma realidade, é um facto. A procura do sentido da vida, a procura das melhores condições da vida, muitos vendem as suas almas. Eu conto isso no livro, daquilo que eu testemunhei, não estou a falar de pessoas, daquilo que eu testemunhei com meus próprios olhos e com meus próprios ouvidos vi. Isso está lá descrito. Talvez você é um destes. Acompanhe, leia o livro e Deus vai te dar a oportunidade de você fazer a tua escolha também. Satanás não obriga ninguém. Todos os satanistas que estão a ouvir isso e todos aqueles que uma vez estavam lá, mas Deus também os libertou, testemunham isso. Satanás não obriga a ninguém enquanto você ainda estás como um agente passivo e não ativo de Satanás. Eu descrevo agentes passivos e agentes ativos de Lúcifer, de Satanás e os seus demônios. Agentes passivos são aquelas pessoas que servem a Satanás de forma involuntária, de forma sobrenatural, de forma natural. Como nascemos com uma inclinação carnal, pronto para o mal, então esse tipo de pessoas servem. Mas antes de você ser um ativo, eles mesmos também te avisam. Mas entrar num caminho sem saída, você quer entrar? Satanás obedece, Satanás e todos os seus demônios obedecem à regra do grande conflito. Eles não obrigam ninguém. Mas talvez você foste e você precisa sair. O mesmo Deus, já recebi ligações internacionais de pessoas que fazem parte disso. Gabriel, como é que você saiu? Gabriel, é impossível sair nessa sociedade. Como é que você saiu? Me orienta como é que você disse. Não, eu não saí. Todo mundo sabe que nessa sociedade ninguém sai vivo. Foi Jesus que me tirou. Foi Jesus que me livrou deste grupo, dessa sociedade. Amém. Este Jesus pode libertar você. Você não precisa temer. Você só precisa crer. Jesus vai aparecer como apareceu a mim. Ele tem essa capacidade. Ele só não pode aparecer porque você não está a pedir. Ele vai aparecer se você pedir. Ele vai aparecer se você clamar. Dizer, Senhor, ajuda-me.
Senhor, preciso de ti. Ele vai aparecer como eu pedi. E ele me apareceu. Amém. Isso é um facto. Isto é uma realidade na minha vida. Experimente e você verá. Agora, irmão Gabriel, como dizemos aqui no Brasil, o inimigo não deixa barato quando Deus arranca um de seus instrumentos, né? Um de seus servos. Depois que você aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, depois que você se converteu, Satanás, seus anjos ainda tentaram trazê-lo de volta ou tentaram ameaçar você. Como foi isso aí? Eu sei que no livro você conta com mais detalhes, mas puder resumir um pouco também essa questão? Eu chamo isso de espinhos. Essa foi a parte de espinho, a parte em que eu chorei. Eu chorei amargamente como homem. Eu me lembro ainda como se fosse hoje. Eles não dão trégua. Quando eles estão a perseguir, de preferência, um cidadão normal que cometeu um crime anormal numa sociedade e é procurada por polícia internacionais. Talvez a polícia mais temida do mundo à procura desta pessoa, ele ainda pode encontrar um lugar do mundo em que ele pode se esconder e não ser visto. Mas quando você está nessa sociedade e você procura sair, ou Deus te resgata, eles nunca desistem de te maltratar. Eles criam todas as condições, todos os meios apropriados para te fazer cair, para te pôr na miséria e você voltar para eles e eles te matar. Eu chorei, está lá mesmo no testemunho, está lá no livro de como Deus, depois de Deus ter me resgatado, eu ter aceito Ele, eu vivi como um miserável. Eu aprendi a viver como um miserável. Você já viste? É mais fácil um pobre ficar rico e ficar feliz do que um rico tornar-se pobre. Alguém que quase tinha tudo, mas perdendo os privilégios e viver como uma pessoa normal. Viver como uma pessoa normal. E ainda por cima ser expulso no meio da família. Ele criou tanta, como é que eu posso dizer? É mais fácil a gente falar para as pessoas. Mas a realidade do grande conflito que nós vivemos, do jeito que eu vivi, eu chorei. Doença, mais doenças, doença, mais doença, sem saber o que você tem. Vai nos laboratórios, os laboratórios não detectam nada. Porque eles disseram, você vai morrer, você não vai viver. Eu passei mal. E eles não desistem. Mas eu entreguei a Deus. Deus nunca me deixou só. Deus sempre estava em meu lado. Em todos os momentos, Deus estava lá comigo. Amém. Eu, como ser humano, mas Deus estava lá dizendo, filho, a realidade neste mundo, eu não te chamei para você viver de uma forma feliz, mas eu não te prometi que você viverias feliz. Neste mundo, enquanto você viver neste mundo, aprenda a viver, aprenda a se contentar com tudo. E com a vida, eu aprendi a me contentar. Eu conto essa experiência, lá no livro está de uma forma mais detalhada ainda. Com lágrimas eu aprendi com Deus. Com lágrimas eu aprendi a ser feliz com tudo que Deus me dá. Deus estava lá ao meu lado e nunca me abandonou. Ele está aqui comigo. Também pode estar contigo. Não importa as circunstâncias. Desapontamentos, dificuldades nós vamos passar. Ele nunca me prometeu que viveria uma vida feliz eternamente. Isso não é uma realidade. A nossa realidade é sofrimento. A nossa realidade é desapontamento. A nossa realidade é falta de pão. Isso faz parte do nosso viver. Mas Deus nunca me deixou só. Nunca me deixou só e também não pode te deixar só. Ele está sempre ao nosso lado. Ele chora conosco. Eu vi ele a chorar comigo. Lembro-me como se fosse ainda hoje. Num desapontamento em que eu andava na província de Luís, quando eu fui para tratar os documentos. Depois de falsidades que eles que estavam criando, a gente que estava lá a criar, apareceu um anjo a me consolar. Eu estava a chorar. Eu vi com meus próprios olhos. O anjo a quem Jesus enviou disse, vai consolar ele. Ele falou comigo.
e resolveu a situação. E em várias situações, até que o próprio Jesus apareceu pela segunda vez. Foi no momento que estava gravemente doente, com uma doença. Todos membros da minha família, meu irmão mais velho, minha sobrinha, todos de casa conhecem essa história e conhecem esse momento, quando eu estava quase a morrer. Meus irmãos também da Igreja Central de Luanda, que foram visitar-me várias vezes, viram que eu estava pele e osso. Eu estava morrendo, mas não sabia que os laboratórios não davam nada. Estava morrendo. E ali Jesus apareceu pela primeira vez. Isso está lá na história, está lá no livro. Apareceu pela segunda vez, dizendo: filho, eu estou contigo. Não desista. Isso faz parte. Mas eu estou contigo. Eu não te deixarei. Foi que me deu mais força para continuar. E ali me dá força também para testemunhar nas pessoas de que Deus está conosco em todas as circunstâncias da vida. Deus vai estar contigo. E Deus está aí contigo. No momento da pessoa quem você mais ama desaparecer, Ele está aí contigo. Amém. Louvado seja Deus. E em breve todos esses sofrimentos terão fim, né, irmão Gabriel? Quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Nós estamos aqui conversando sobre o livro Resgatado do Reino das Trevas, um livro recém-lançado pelo irmão Gabriel Guilherme Estevão. Conta o testemunho dele de ex-satanista, resgatado por Cristo, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Um livro impressionante, impactante, e já disse aqui que quero sortear um exemplar para você que está aí no chat. É só colocar aí uma participação sua aí, escreve alguma coisa, manda uma mensagem para o irmão Gabriel, simplesmente coloque ali, eu quero ganhar o livro, né? Nós vamos fazer o sorteio, e amanhã, no mais tardar segunda-feira, nós vamos revelar o nome do ganhador ou da ganhadora no Instagram do irmão Gabriel e também no meu Instagram. O meu é @MichelSonBorges e o do Gabriel é @Gabriel_Estevão_Angola. Então, nesses dois Instagrams, você terá ali o nome, vocês verão quem ganhou o livro, e aí depois eu vou colocar aqui, eu coloco lá também, né? A gente coloca lá no cartaz o e-mail para o qual a pessoa ganhadora terá que enviar seus dados, rua, bairro, cidade, CEP, para receber em casa esse livro impressionante. Irmão Gabriel, num vídeo que eu já disponibilizei aqui no meu canal faz alguns anos, se você não assistiu ainda, você que está nos acompanhando, é só você colocar no buscador do meu canal Testemunho Ex-Satanista Gabriel, alguma coisa assim, você vai encontrar ali o primeiro vídeo. Nesse vídeo, irmão Gabriel, você fala sobre revoluções que Satanás está promovendo no mundo, né? Você poderia, assim, resumidamente, lembrar para a gente que revoluções são essas? Para quem está a referir, isso faz parte das sociedades secretas. Existem várias sociedades secretas. Dentre elas, eu fazia parte de uma delas. Já ouviste talvez falar do protocolo do Sábio do Senhor? Já ouviste falar talvez dos Iluminantes? Talvez você ouviu falar de várias sociedades. Dentre elas, existe alguém, eles seguem filosofia única, que é combater contra a verdade verdadeira. E um dos maiores satanistas da época passada, do século passado, chamado Aleister Crowley, ou Alexandre, britânico, ele descreve, também teve um encontro, ele entregou a sua alma a Satanás, e é um dos satanistas considerado patriarca satânico. Ele é um dos patriarcas satânicos dos últimos dias. Ele descreve as revoluções. Dentre essas revoluções estão para preparar as pessoas, preparar a última sociedade para a vinda, não de Cristo, mas para a vinda daquele que há de vir. Este não é Jesus, mas alguém que está para vir. Talvez você ouviu falar de Maitreya. Já ouviu falar de a vinda, não será do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a vinda de Lúcifer personificado. A contrafação, né? A contrafação satânica. Mesmo isso. Então, preparar a mente das pessoas. Essas pessoas serão preparadas. Então, essas revoluções, nós temos 7 revoluções.
Tem mais outras, mas o que eu menciono são 7 revoluções. Dentre elas está a revolução social, isso é inversão de valores. A inversão de valor em todas as formas, nós vemos isso na sociedade. A inversão social, revolução sexual, revolução das drogas, legais e ilegais, revolução de pactos satânicos, revolução musical, todas essas revoluções para a sociedade moderna, e essa sociedade moderna que nós somos torná-la a uma sociedade líquida. Sociedade líquida é descrito por um homem. Sociedade líquida são pessoas que não são instáveis. Preparar as pessoas para que eles se tornem pessoas estáveis. Não seguram numa questão, não seguram numa ideia. Eles estão como se fosse líquido. Quando você pega um copo com água, o que você faz? A água adapta-se de acordo com o recipiente em que lhe é posto. Assim, essas revoluções é para preparar a sociedade dos últimos dias, as sociedades para se tornar uma sociedade líquida, uma sociedade sem convicção. Não importa a convicção acadêmica. Isso está referindo de todas as áreas, convicções religiosas, convicções científicas, em todos os seus rumos, para que se torne uma sociedade líquida, relativismo em todos os sentidos. Eu poderia dizer que colocar a Bíblia em xeque, né? Colocar dúvidas com relação à palavra de Deus, que é a verdade absoluta, está num dos principais objetivos do inimigo também, né? Com certeza. Isso faz parte. Tudo que eles fazem é para contrafazer, é para contrapor a verdade verdadeira que Deus quer para que o ser humano saiba, para a salvação do ser humano. Eles criam todos os mecanismos para a perdição do ser humano. Ok. Você mencionou aí, entre essas revoluções, 7, né? Revolução musical, envolve... Você fala também no seu livro sobre como o inimigo vem usando a mídia para isso, né? Você pode comentar um pouquinho mais sobre isso, irmão Gabriel? Questão da música, questão das mídias, dessa indústria cultural, como o inimigo tem usado, porque também a gente percebe que nem todo tipo de possessão é aquela que ele faz as pessoas caírem ao chão ali, esperneando, né? Há tipos de possessão mais refinadas também, né? Mais culturais, digamos assim, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso também. Eu vou começar com uma citação de um famoso filósofo chamado Platão. Ele dizia assim: deixa-me fazer uma música, deixa-me cantar, deixa-me escrever uma música para uma nação. E não importa quem vai fazer as leis para esta nação. Em outras palavras, está a dizer, a música tem o poder de transformar os teus sentimentos, a música tem o poder de transformar a tua mente. A música tem este poder. Então a música é um instrumento extraordinário para ultrapassar os limites de cultura, para ultrapassar limites de tradição, para ultrapassar limites de religião. É com a música. Então a música é uma arma letal que pode destruir você e construir você. Pode destruir uma sociedade e construir uma sociedade. Isso é o poder da música. Talvez você não saiba. A música também é representação de Deus. A verdadeira música. A alteração dela, o que é que vai representar? É isso aí. Eu descrevo até no livro, de uma forma mais detalhada, de forma também científica, de uma forma detalhada lá no livro. O que é que a música pode fazer na nossa consciência? O que é que pode fazer na nossa mente? Enquanto estamos em conexão com Deus, quando você ouve uma música que você já ouviu, uma música pode transformar, pode alterar os teus sentimentos, alterar os teus pensamentos enquanto estás em conexão às vezes. Pode te tirar da conexão. A música pode transformar o seu caráter para o bem ou para o mal. Esse é o poder da música. Não sou especialista nisso, mas daquilo que eu testemunhei, eu descrevo lá no